Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje um tema que sempre nos questiona, né, pai? E outra, agora nós tivemos uma mudança recente de legislação a respeito de áreas de navegação, do Arraiz, do Mestre, e as pessoas sempre nos questionam como é que elas ingressam no mercado náutico, o que elas têm que aprender, que carteira que tem que tirar, e eu acho que essa questão do ensino é uma questão ampla. Talvez poucas pessoas que estejam nos assistindo saibam que a Unináutica começou com isso lá atrás, né, pai? Então é um tema que eu tenho certeza que você tem muito prazer em falar a respeito, né? Que seria o tema de ensino. A questão do ensino sempre me fascinou, né? Eu acho que me fascinou mais o aprendizado do que propriamente o ensino. E desde 2003, né, que nós nos afastamos dessa parte de ensino, mas não nos afastamos do aprendizado, porque quem gosta de navegação está sempre aprendendo. Mas até 2003 nós nos dedicamos constantemente a parte do ensino que sempre foi ancorado em cima das habilitações, né? Qual a habilitação A, habilitação B, habilitação C, e essas habilitações elas são a parte legal para que você esteja apto a conduzir uma embarcação, mas ela deixa muito a desejar no aspecto de ensino, daquilo que nos originou a nossa missão aqui de trazer as pessoas pro mar, né? Ou seja, nossos amigos pro mar. Com certeza. Bom, pessoal, então, antes da gente entrar totalmente no assunto, eu tenho que lembrar vocês para que já curtam esse conteúdo, para que se inscrevam no nosso canal se ainda não o fizeram, até para explicar um pouquinho para vocês que sempre nos veem aqui passando instrução e até tentando de onde que vem o conhecimento dessas pessoas, né? Qual a relevância dessas pessoas para poder falar um pouco a respeito do mercado. Tudo começou com a Unimar, né? Aqui tem um símbolo já da Unináutica, mas explica um pouquinho, pessoal, porque você falou das habilitações e essas estrelas, elas têm motivação vinda disso, né, pai? A Unimar, que deu origem à Unináutica, ela tem registros desde 1978, né? Desde 78 nós tivemos aí algumas comemorações, recebendo autoridades na sede da Unimar, né? Os amigos da Marinha sempre se utilizavam da Unimar para agraciar algumas personalidades com medalhas, né? Então isso desde 1978. E essas estrelas é porque nós tínhamos exatamente o grupo das habilitações, né? Uma estrela, o Arraiz, 2 estrelas, o Mestre, e 3 estrelas, o Capitão. Então, juntando todas essas estrelas, nós temos aqui o grupo dos amadores, que até essa simbologia, ela hoje faz parte da Norman, né, que é a norma da autoridade marítima, para identificar o Arraiz, o Mestre ou o Capitão. Vamos lá, pai. Sabendo que todos os nossos vídeos eles são instrutivos, eles têm um papel além disso, o que é que quem está entrando na náutica ele deve procurar hoje na parte de ensino? Bom, primeiramente a questão do ensino, nós estamos um pouco afastados desse segmento e eu não tenho conhecimento sobre as escolas, né, que hoje estão desempenhando esse papel para ensino, né? Então essas entidades elas vão direcionar o interessado para que ele se habilite. Mas dentro da minha experiência, dentro
do que eu comecei lá naquela época, em 79, o ensino não é meramente habilitação, né? Sim. Ele é bem mais abrangente do que a habilitação, e tanto é que a gente, ao longo desse período, né, de mais de 4 décadas, nós nos dedicamos a criar uma escola náutica, né? Uma escola que fosse realmente voltada para o ensino. A primeira escola náutica do Brasil, né? E com isso, nós, ao longo desses anos, nós criamos na Unimar e posteriormente Unináutica, ensino direcionado para as pessoas que tinham determinado ideal para navegar, né? Quando a gente fala determinado ideal, é porque você tem o pescador que só quer ir uma vez por ano para a região do Mato Grosso, você tem aquela pessoa que é o mergulhador, você tem o iatista, o velejador. Então nós temos várias categorias. Sim. Que eles têm que ser habilitados, mas ao mesmo tempo têm que buscar o ensino. Esse tema ele acaba sendo até um pouco polêmico dentro do ponto de vista, quando a gente junta com a legislação, porque para quem está acompanhando e está ancorado aí próximo da data desse vídeo, deve ter visto já a respeito da legislação que houve uma alternância agora, aonde para navegação em mar aberto você não pode mais fazê-lo com arrais, você tem que fazê-lo com o mestre e tem um tempo para poder se habilitar. Isso para mim, pai, me gera uma grande estranheza, porque você sempre me ensinou que a náutica sempre teve um porquê. Todos os itens haviam um porquê. E as áreas de navegação, elas tinham um porquê, né? Então, e outra coisa que eu acho que é bem interessante é porque as escolas, você criou a primeira associação das escolas náuticas do Brasil também. Eu acho que o interesse era exatamente de ficar mais próximo das autoridades e que pudesse ter um aprimoramento em cima do ensino. Hoje eu vejo que a ideia não foi apertar o cerco no ensino. Na verdade, foi o seguinte: olha, você tem que subir um degrau. Eu estou falando isso, não quero me estender, mas porque eu vejo a carga horária, nós paramos isso em 2003. A carga horária do arrais, ela era impressionante, né? Você lembra falar quanto que... E outra coisa, os próprios testes, eles eram de um outro formato, né? Hoje, para você tirar uma carteira, você tem que passar numa prova, são 40 questões, você acerta a metade e tem alguém que assinou que você fez a aula prática, você está habilitado. Para a parte náutica, nós fomos a pioneira em adquirir uma embarcação, depois 2, para fazer aulas práticas. Então, tudo aquilo que sempre foi exigido para a matéria de arrais, de mestre, até mesmo de capitão, nunca se atentou na prática. A prática para que você coloque em ação tudo que você viu em teoria. Nós tínhamos, vamos dizer, para arrais, nós criamos uma carga horária teórica de 21 horas. Teórica, tá? Então isso era extremamente, assim, pontual. Nós tínhamos lista de presença, tá? Essas listas de presença éramos, inclusive, assim, extremamente rigorosos. Se a pessoa não participasse daquela carga horária, nós nem iríamos inscrevê-lo para a prova, tá? Aí nós tínhamos também, além dessas 21 horas de aula teórica, nós tínhamos mais 8 horas de aula prática. Mais 8 horas de aula prática não direcionado para aquilo que cai em prova, mas direcionado para aquilo que nós explanamos ao longo das 21 horas. Então, isso daí envolvia a questão de embarque, a questão de reconhecimento da embarcação, a questão de procedimentos a bordo, a questão de alimentação a bordo, o traje para poder permanecer a bordo. Porque quando falamos o traje, é porque eram 8 horas a bordo da embarcação. Então ali nós iríamos
fazer a parte de aproximação, engate avante, engate ré, aproximação de cais, ancoragem, víamos na prática a questão de maré, na prática a questão de meteorologia. Então existia nesse período de 8 horas um aprendizado que era riquíssimo, né? Que as pessoas saíam dali mais que preparados para fazer qualquer tipo de prova, com uma seriedade, mostrando para as pessoas o que é a náutica em geral, a evolução, que isso daí tem início e não tem fim. É algo maravilhoso, é muito fantástico entrar para esse mundo. Mas na questão das provas, eu lembro que vinha uma autoridade marítima a bordo, né? E principalmente na de Arraiz, tinha que atracar o barco, né? Então a pessoa tinha que já começar a entender um pouco mais, interpretar a correnteza, maré, deslocamento da embarcação, né? Hoje isso não existe. Quando a gente se desligou desse segmento, tinha a parte prática para o Arraiz, né? Não existe parte prática para o mestre. Hoje estão, inclusive, pedindo para que faça navegação para quem tiver embarcação na região litorânea, que tenha a carteira de mestre. Mas ter a carteira de mestre e não ter o conhecimento, né, na prática, realmente é algo assim que eu fico assustado, porque eu não vejo a evolução em ensino. No curso que era feito na Unináutica, na época, já começava a entrar, o curso de Arraiz já tinha uma navegação estimada. Então, depois que a Unimar mudou, inclusive, de endereço, né? E aí nós passamos a dar as aulas teóricas na Paula Souza, na Rua Paula Souza, número 79, onde por lá passaram muitas personalidades aí, né, que, enfim, não vou ficar citando nomes, mas pessoas, artistas, profissionais liberais, empresários, e essas pessoas chegavam lá no nosso espaço, que eram 450 metros, dividido em salas, e cada sala nós tínhamos uma atividade, né? Então nós tínhamos, em uma sala, por exemplo, está sendo ministrado as matérias para o Arraiz. Aí numa outra nós também criamos cursos paralelos, que era a parte de motor de popa, manutenção, né? Ou seja, a parte de conservação, manutenção de motor de popa, de motor de centro, motor diesel, a parte de meteorologia, nós criamos a parte de radiotelefonia. Então nós tínhamos um complexo que ia de segunda a sexta-feira tendo esse ensino. E nós tínhamos nos finais de semana, a partir de sexta, sábado e domingo, as atividades práticas. Aulas práticas essas, tá, que desenvolvemos 5 níveis de navegação. Então, nível 1, um percurso de 60 milhas, tá, que era dar a volta na ilha de Santa Amaro, que é aqui o Guarujá, onde nós estamos hoje. Saíamos com um barco pequeno, um barco de 22 pés, e dávamos a volta aqui na ilha de Santa Amaro, passando pelo canal de Bertioga, passando por toda essa região aqui, mostrando para as pessoas o que era uma navegação e aquilo que ele iria encontrar, passando por diversidades de profundidade, de comportamento de ondas, de maré. Daí nós tínhamos também o nível 2, 180 milhas navegadas, eram 2 dias de navegação, isso aí já aplicava-se para o mestre, né? Nós saímos também daqui da região de São Vicente, do Guarujá, nós íamos até Ubatuba, então nós tínhamos todo um roteiro, tá? Que fazíamos uma navegação diurna, já explanando o que iria acontecer diante daquele dia, porque a data marcada era a data marcada. Não é igual hoje, não, que a pessoa fica escolhendo que tem que ter onda de 20 centímetros. Não, a data marcada para a aula determinada, ela ia acontecer. Com chuva, com sol, com onda de 1 metro, de 2 metros, nós nunca cancelamos uma saída.
Por conta climática, né? Nunca cancelamos. Só que as pessoas já sabiam aquilo que ia encontrar. Que é isso aqui? Isso daqui é algo que nós criamos, né? O meu mestre, teu padrinho, explicou, né? E ao mesmo tempo isso até caía em prova, né? Então na época nós tínhamos o ecobatímetro, que é para poder mostrar a profundidade do local. E aí nós tínhamos também a questão, fala, poxa, mas e o ecobatímetro? E o barco que não tem o ecobatímetro? E se o ecobatímetro falhar, né, como é que eu sei a profundidade? Né? Então nós criamos o chumbo-batímetro. Né? Isso aqui é o chumbo-batímetro. Isso aqui não é para rodar e dar na cabeça do peixe, não, do curioso. Essa peça aqui de chumbo, né, ela tem 1 quilo, e isso daqui é para a gente medir a profundidade do local. Né? E aqui esse cabinho, né? Que inclusive isso daqui é algo para mim que é muito nostálgico, porque todos esses nó foram pintados pela minha mãe, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um nó. Esse nó foi pintado pela minha avó, porque inclusive ela fazia isso em larga escala lá, né? Isso, porque nós vendíamos isso. Sim. Né? Nós vendíamos isso, você chegava em algumas lojas de náutica, tinha esse produto para poder vender, que se hoje estiver lá em algum balcão, em alguma gôndola, ninguém nem sabe para que serve. Tá? Já que é peso de mesa. Isso, já que é peso de mesa. Mas aqui não, aqui ó, eu tenho aqui ó, um nó, 1 metro, um nó só. Aí ele está encarnado, está na cor encarnada, que é vermelha, tá? Que é perigo, né? Se eu tenho 1 metro só de lâmina d'água, isso é perigoso. Aí eu tenho aqui 2 nó, eu tenho 2 metros de profundidade, e assim sucessivamente, tá? Então, aqui, olha, mesmo no escuro, eu posso estar contando aqui os nó que está na minha mão para poder saber a profundidade do local. Além do mais, que tem o seguinte, porque a gente fala em prova, né? A pessoa fala assim, pô, qual a tensa do local, qual a profundidade do local e qual é o tipo de solo que eu tenho no fundo. Então, essa parte aqui do chumbo batímetro, ela propositalmente ela é côncava, tá? Para que a gente pudesse colocar aqui um material, aqui tipo um sabão, algo que tem uma aderência, e à medida que ele toca no solo, tá? E a hora que eu recolher, ele vai vir com um pouco da amostra disso, ou areia, ou lama, entendeu? Então eu vou ter qual é que é a tensa do local. Então esse aqui é o famoso chumbo batímetro que a gente usava em larga escala nas nossas Que aulas. só para mostrar para o pessoal assim, né? Vocês soltavam, né, da embarcação e conseguiam ver a distância que tinha de calado, né? Isso, que é a profundidade do local. Mas, pai, até para ilustrar para o pessoal e aí depois a gente poder voltar, qual foi o tamanho que chegou a Unináutica perante Unináutica, Unimar, perante mercado? A Unináutica, ela atingiu um patamar, né, enquanto, inclusive, nós não tínhamos essa era eletrônica, que foi muito abrangente. Nós tivemos aproximadamente, eu até falo que é um pouco mais, de 40 mil pessoas que passaram ao longo desses 45 anos, né, até 2003, pelo nosso tipo de ensino, né? Então, pessoas que vinham de diversos segmentos, com diversas necessidades, que vinham até nós, tanto para se habilitar, como também para obter informação e ter evolução nesse segmento. Então, 40 mil alunos. Isso. E porque teve também participação em simpósio. O simpósio de navegação foi uma iniciativa que você ajudou a coordenar, né? Cursos para marinheiros preparatórios. Eu acho que chegou a ter bastante representatividade para o meio, né? Sem dúvida, porque inclusive naquela época a própria Marinha, né, ela precisava de uma aproximação com os iatistas, né?
E aí, no caso, nós ajudamos a formar o Simpósio de Segurança e Navegação, que esse simpósio, inicialmente, feito na ilha de Vellegagnon, que é no Rio de Janeiro, que é na Escola Naval, que é o berço da Marinha, né? E ali, inclusive, para mim é até emocionante, né, ter passado por esse local e na qualidade de poder levar o conhecimento, levar um pouco daquilo que a gente aprendeu ao longo dos anos dentro do berço da Marinha do Brasil, e com toda aquela essência, né, de conhecimento, de tradição que a Marinha tem. E lá na ilha de Vellegagnon, que nós fizemos vários simpósios, né, eu me desliguei a partir de 2006, aí foi o último ano que eu participei do simpósio, e foi muito gratificante no aspecto de mostrar para as pessoas o quão grande é o conhecimento que a gente pode estar trocando. Agora, pai, poxa, se chegou desse tamanho, se é uma coisa que hoje nós estamos defendendo e o nosso canal, o objetivo é passar a instrução, passar ensinamento, por que esse projeto acabou? Por que a Unimar e Unináutica, na verdade, né? Eu falo os dois nomes, pessoal, porque assim, era a Unimar, que era de Universidade do Mar. E aí, no caso, na época, né, a Universidade de Marília entrou para reivindicar o nome, porque a abreviação seria dela, né? Universidade de Marília. E aí acabou mudando para a Unináutica. Mas as premissas, os princípios, tudo é o mesmo, né? A mesma empresa, com o mesmo logotipo, com tudo igual, mudou apenas a nomenclatura, né? E por que ela se afastou do segmento do ensino e foi para a área de comercialização? Nós tivemos fases que distanciaram o conhecimento, tá, da atividade. Porque quando chegou, a partir de 2000, nós tivemos uma evolução tecnológica, nós tivemos aí a evolução na construção dos barcos, o luxo predominando, e ao mesmo tempo as pessoas mais atarefadas, as pessoas mais interessadas apenas em estar dentro da legalidade. E essa legalidade ela retomou apenas para as provinhas de arrais, de mestre e de capitão. Provas que eu acho que são essenciais, eu acho que isso é o exame, né? Mas que a pessoa apenas pode decorar e responder, atingir o número de questões necessárias e sair habilitado, né? Mas, e com isso, as pessoas deixaram de nos procurar. E, ao mesmo tempo, tínhamos aquelas pessoas que nos consultavam, né? Porque estava iniciando na náutica, o que comprar, por que comprar, quando comprar. E aí nós começamos a nos dedicar à parte de consultoria, né? E dessa consultoria acabamos focando apenas na intermediação de compra e venda de barco, consultoria. Então, isso nos dificultou, e hoje, pelo que a gente percebe, ainda existe escolas, entidades náuticas, mas estão focadas em habilitação, né? E eu noto que o ensino ficou deixado de lado, e eu não sei se alguém deu continuidade a algo que a gente criou. Mas assim, para quem está entrando hoje no segmento, ou para quem tem a carteira de arrais aí agora e está buscando um mestre, o que essa pessoa ele deve buscar hoje a nível de ensino, se ele quer se instruir? Profissionais que têm algo a transmitir, né? E não apenas curiosos, né? Nós temos hoje aí no nosso dia a dia muito achismo. Nós temos muitas pessoas que acabam opinando de uma forma errada.
e isso causa alguns traumas. E esses traumas, que principalmente agora com essas questões climáticas, a gente está vendo aí pessoas saírem desiludidas, pessoas saírem apavoradas, porque não quer nunca mais subir num barco. Por quê? Porque, infelizmente, quem está opinando, ele não tem embasamento para poder opinar. Se você fosse hoje buscar um curso de mestre, um curso de arraias, um curso de capitão, o que é que você buscaria? O curso online, EAD? Olha, João Paulo, eu nem sei te dizer se isso existe, tá? Tudo que nós criamos foi embasado exatamente na deficiência que nós encontrávamos, né? Porque nós nunca buscamos copiar, nós sempre buscamos aquilo que era necessário. E eu quero até deixar aqui a sugestão, né? Se vocês tiverem interesse, em algum momento posso até mostrar o acervo, né? Para que vocês tenham noção de onde saiu o pouco conhecimento que eu tenho, né? Que isso vem até de repente servir como sugestão, né? Para quem gosta da literatura. Porque é muito tempo de estudo, muito tempo eu busquei informação em outros locais, em outros países, e, enfim, nunca encontrei nada formatado dentro da nossa necessidade, né? Foi tudo, assim, sendo acoplado dentro daquilo que a gente via de necessário dentro aqui no nosso país. Fazendo aí um resuminho, talvez o currículo do professor seja algo interessante a pessoa observar para ver qual que é a história dessa pessoa junto à náutica. Claro. Se você concorda ou não. Claro. Acho que o segundo seria a carga horária, tá? Claro. Porque fazer um curso, achar que você vai estar preparado para tirar uma carteira de arraias ou mestre, tendo 2, 3 horas de aula, desculpa, mas você vai ver o que cai na prova, né? E se der sorte de cair exatamente o que você estudou nessas 2, 3 horas. E eu acho que a questão de, se puder ter uma aula prática, de preferência até no produto desta pessoa, tá? Igual, poxa, eu tenho, sei lá, eu tenho uma lancha minha, de minha propriedade, e eu consigo com que esse professor, ele dê a instrução em um equipamento similar ou igual ao meu, eu acho que a chance de aprendizado é grande, né? Nós também chegamos a ter aulas práticas de vela. A vela, ela é mais seletiva. A vela, eu vejo que temos aí pessoas, temos instrutores, nós temos escolas de vela que já existiam naquela época, que são formidáveis, tá? São escolas que realmente elas dão uma formação, preparam pessoas para que evoluam e depois saiam aí pelos mares aí, fazendo o seu itinerário mundo afora. Agora, na parte de mecânica, parte de propulsão própria, que é a motor, não vejo, eu não tenho conhecimento disso. Talvez seja um grande ponto. Se nesse currículo a pessoa apresentar também um currículo na parte de vela, significa que ele deve ter uma destreza maior, ele deve ter um conhecimento maior para poder passar. Acho que é uma dica interessante. Sem dúvida, eu acho que isso aí é fundamental. Eu vejo essas pessoas que tiveram na época curso, né, com você, com outros instrutores, eu vejo o carinho que eles olham, a admiração, eu acho que isso é muito positivo, porque afinal de contas, né, tudo isso, o motivo desse canal, o motivo da Unináutica, da Unimar, sempre foi com que as pessoas navegassem mais, né? Mas muito bom, pai. Eu acho que então é isso, sugerir para o pessoal para que naveguem mais, afinal de contas, navegar é saudável. Navegar é preciso e conhecimento nunca é demais.